do ato institucional número 5, na última quinta-feira. Então, a partir de hoje, né, então, só para a gente se posicionar aqui, nós tínhamos falado sobre o decreto do ato institucional número 5, ali vocês têm no esquema o que ele acabou significando, de um modo geral, o reforço do poder executivo, a permissão ao presidente para cassar mandatos e direitos políticos, a suspensão de garantias constitucionais de qualquer cidadão, a imposição rigorosa da censura à imprensa, cultura e artes, a autorização para o decreto de estado de sítio, do confisco de bens como punição à corrupção, se bem que esse último item ele não foi assim muito colocado na prática, mas enfim, está lá no material de vocês e é um pouco disso que a gente tem que se manifestar. Então, ali pegando na página 8, então ali pegando na página 8, a gente vai ver a continuidade dessa parte aqui da aula, vendo aqui essa parte que tem o título Ruas Silenciadas. E aqui também, conforme, na verdade, eu até havia mandado para vocês aqueles materiais adicionais, e a gente viu que depois do ato institucional número 5, e isso é fato, isso realmente aconteceu após o final de 1968, as manifestações políticas e o movimento estudantil não tinham mais lugar no AI-5. Então, isso foi uma coisa que acabou acontecendo ali naquele período, foi uma coisa que... ainda tem gente para entrar aqui agora, acho que está tudo certo. E a voz das ruas foi silenciada, o espaço institucional de resistência ao regime praticamente deixa de existir, então isso realmente acabou acontecendo. Então, se havia alguma forma institucional de resistir ao regime, acabou, né? Então, qual que foi a solução? Então, assim, é claro que teve alguns políticos, principalmente os da chamada oposição consentida, né, do MDB, principalmente como o paulista Ulisses Guimarães e o mineiro Tancredo Neves, eles tentaram contestar algumas dessas medidas governamentais, realmente eles tentaram fazer isso, mas eles acabaram tendo pouco sucesso, enquanto que muitos tentaram a forma mais radical aqui, na verdade, outros preferiram buscar o exílio ou agir na chamada clandestinidade. E aí entra em ação aqueles personagens, né, que formaram pequenos grupos e que tentaram recorrer à chamada luta armada, tanto na cidade como no campo, como forma de combater o regime. Ali no material de vocês tem alguns desses grupos, mas não é o todo, tá? Na verdade, se vocês forem pegar ali como um todo, teve vários grupos formados. Ali no caso do material de vocês, está aparecendo, deixa eu só dar uma olhada ali, ó, tá? Ali você tem a Ação Libertadora Nacional, comandada pelo ex-deputado cassado, né, do Partido Comunista, Carlos Marighella, a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, né, a chamada VAR Palmares, a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, liderada por Carlos Lamarca, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Certo? Então foram alguns dos grupos que se formaram ali naquele período. Esse Carlos Lamarca, quem que foi esse cara, né, gente? O Carlos Lamarca, na verdade, ele era um militar. Esse cara, durante um tempo, ele atuou como parte do Exército Brasileiro, das forças da ONU, lá no Canal de Suez, lá naquela crise lá do Canal de Suez, após 1957. Então, o Lamarca, ele atuou ele atuou como militar, e aí, quando ele voltou para o Brasil, o capitão Lamarca, ele se deparou com o Brasil naquele cenário e ele decide um belo dia lá deserdar, né, que é abandonar o exército. Ele foge do exército com uma Kombi cheia de fuzil e de munição e decide formar um grupo. Tá? Esse grupo, é claro, que na verdade a maioria desses grupos, né, gurizada, a maioria desses grupos, eles com o tempo, eles acabaram se desmantelando. É óbvio que esses grupos,
a forma com que eles agiram, eles foram taxados de terroristas, mas na verdade, se tu for parar para analisar, o que tinha para fazer naquele momento se não o terror? Qual que era a outra estratégia? Negociação pacífica não rolava, né? Então os caras fizeram isso, né? No caso, então, a LN, a MR8, tá? Por que MR8? Por que Movimento Revolucionário 8 de Outubro? Na verdade, MR8, 8 de outubro é a data de morte do Che Guevara, né? Que morreu em 67 na Bolívia, né? Então, também... e tem outros grupos, tem ali, por exemplo... tinha a Molipo, tinha o MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes, tinha um grupo chamado Colina, tinha o... tem vários nomes aqui, ó, MNR, Movimento Nacionalista Revolucionário, tem o M3G, tá? Que era, o M3G era de Marx, Mao, Marighella e Guevara, tem a AP, que era uma esquerda cristã, né, Ação Popular, ligada à Igreja Católica, o PRT, o POLOP, outros grupos aqui, enfim, se formaram vários grupos pequenos, grupos que não tinham um poder de articulação aqui muito grande para tentar fazer alguma coisa ali, no caso, para tentar, digamos, mudar a situação, certo? E aí é claro que à medida que foram se formando esses grupos, também foi aumentando ainda mais a repressão política, que foi se tornando cada vez mais severa e cada vez mais impiedosa, certo? Então ali a gente vai ver, principalmente a questão ali do chamado, como é que é o nome do negócio ali, da chamada da ideologia da segurança nacional, não é? Aquela que foi criada já no tempo do Castelo Branco. A repressão foi se tornando cada vez mais impiedosa e o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, né, que havia sido criado pelo Getúlio Vargas, e a Operação Bandeirante, ligada ao Exército e financiada por empresários, elas recorriam amplamente à tortura de prisioneiros políticos para obter informações e realizar capturas. E ali diz no material de vocês que o auge da repressão ele aconteceu durante o governo do Emílio Garrastazu Médici, que assume, eleito indiretamente pelo Congresso Nacional em outubro de 69, após o Costa e Silva ter sido afastado do poder por motivos de saúde. Lembrando vocês, turma, da seguinte informação, né? É uma coisa que eu até acho que eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês na semana passada, mas o Costa e Silva, ele ficou doente. O Costa e Silva ele tinha um civil, o civil que era o Pedro Aleixo, mas uma junta militar impediu que o Pedro Aleixo, um civil, tomasse posse. O Pedro Aleixo ele chegou a ficar detido, certo? Tem até um documentário no Canal Brasil, que eu nunca mais encontrei sobre ele. E aí, então, uma junta militar convocou o Congresso Nacional a escolher de modo indireto. Na verdade, é assim, né, turma? Uma coisa que é importante você compreender. A alta cúpula militar escolhia quem que ia ser, e aí o Congresso só dava o aval, certo? Não tinha, assim, uma coisa democrática, não, muito pelo contrário, né? Então vinha a decisão de cima, o Congresso, depois do AI-5, só virou mero instrumento, virou mero marionete da alta cúpula das Forças Armadas brasileiras, né? Então aí acabou acontecendo que o Médici ele acabou tomando o lugar do Costa e Silva. O Costa e Silva morreu pouco tempo depois, e aí a partir do Médici que a gente vai entrar naquele período da história que nos é conhecido como os anos de chumbo, né? Então, que foi o ápice da repressão do regime militar, foi o período do mandato do Médici, que vai durar até 1974, né? Então, é um período bastante marcante aqui da história, né? E aí, então, ali está dizendo que no governo Médici, a repressão política se agravou com a criação dos DOI-CODE, em 1970, que juntamente com a OBAN e outros órgãos, foi responsável pelo desaparecimento, tortura e morte de milhares de cidadãos brasileiros. Ali tem uma... ali no final dessa página 8, tem aquela cena do filme Batismo de Sangue, né, que eu comentei com vocês, né, o filme baseado no livro homônimo do Frei Beto, né, no caso, o livro
o livro que eu já tinha mostrado para vocês na semana passada, né, o livro Batismo de Sangue, já tinha mostrado ele para vocês, tá? E tem ali um depoimento no livro, né? Suponham que eu estivesse ligada, né, no caso aqui uma mulher chamada Marlene de Souza Socas, em 1972, ela diz ali, ó, supunham que eu estivesse ligada a Marcos Satame Pena de Arruda, geólogo que há mais de um mês vinha sendo torturado. Levaram-me à sala de torturas e um dos torturadores, capitão do exército, avisou: prepare-se para ver entrar o Frankenstein. Vi aquele cidadão entrar na sala com o passo lento e incerto, apoiando-se numa bengala, uma das pálpebras caídas, a boca contorcida, os músculos do abdômen tremendo constantemente, incapaz de articular bem as palavras. Ele havia ficado hospitalizado entre a vida e a morte, após o violento traumatismo que sofreu nas torturas. Disseram, obrigue-o a falar, porque a Gestapo não tem mais paciência, e se um de vocês não falar, nós os mataremos e a morte dele será de sua responsabilidade. Não falamos, não por heroísmo, mas porque nada tínhamos a falar. Então, assim, turma, quando a gente fala desse período, a gente vê muito esse lance da tortura para interrogar pessoas. E que muitas vezes ela não tinha o propósito de arrancar informação. Na maioria dos casos era puro sadismo mesmo. Aliás, esse fragmento ele está aqui no livro chamado Brasil Nunca Mais, né? Que vocês têm ali uma sugestão, né? Ali no baixo para ler. É um livro fundamentado na pesquisa de um grupo coordenado pelo cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, tá? Pelo pastor presbiteriano James Nelson Wright e pelo rabino Henry Sobel, que reuniu mais de 700 documentos oficiais sobre a ditadura no Brasil, produzidos entre 64 e 79. O objetivo dos idealizadores do projeto iniciado secretamente no ano de 79, que é o ano da anistia, era evitar que os processos judiciais do período fossem destruídos com o fim do regime, bem como divulgar informações sobre as torturas e as ações repressivas cometidas por agentes do Estado na época. A obra foi lançada em 86 e tornou-se uma importante referência para o estudo desse período da história do Brasil. A obra é essa, Brasil Nunca Mais. Tá? Essa obra aqui é um clássico, tá? Essa é uma obra aqui, na verdade, eu ganhei essa obra aqui, tá? Essa obra que eu ganhei, essa aqui, na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui, edição que é essa, 14ª edição essa aqui, ó, tá? Essa obra aqui, então, essa é a 14ª edição e ela foi lançada em 86. Então, para você ver como vendeu essa obra aqui no começo, quando ela foi lançada. Essa obra aqui, você encontra edições mais recentes dela, custa uns 30 e poucos reais, eu estava vendo esses dias atrás. É claro que quando essa obra foi lançada, teve uma reação de certos grupos apoiadores do regime, lá em 86, que foi o lançamento dessa obra aqui, essa bosta de obra aqui, chamada Brasil Sempre. Marco Polo Giordani, um livro que valoriza o trabalho e o poder da comunidade de informações, critica a atuação da Igreja Progressista, analisa a atuação de comunistas e organizações de esquerda, defende a criação de um grande partido nacional de direita e ainda há interessantes revelações como a dos preparativos para a invasão do Uruguai por tropas brasileiras em 72. Esse fedorento aqui chegou a ser patrono da Feira do Livro em Porto Alegre, esse autor aqui. Esse livro, na verdade, ele foi um contraponto a esse. Ele foi um contraponto ao Brasil Nunca Mais, mas um contraponto bem chulesento aqui, né? Dizendo que, cara, eu nem consegui ler essa obra. Não, ele já começa dizendo aqui, ó, Revolução de 31 de março de 1964. Já começa, né? Ele já começa falando, né? Ele já começa falando em Revolução de 64. Só faltava botar democrática. Aí eu ia queimar esse livro. Mas enfim, são coisas que me chegam aqui para mim, né? Eu acabo mostrando para vocês. Mas eu quero voltar uma casa aqui para vocês, né? Eu quero voltar aqui uma casa para falar para vocês.
é que ali vocês têm, né, na verdade, vocês têm ali na mesma página a questão da Operação Bandeirante, não é? Na verdade, ali vocês têm uma questão sobre tem a Operação Bandeirante e tem uma questão ali do DOI-CODE, né? Tem esses dois órgãos aqui. Na verdade, é assim, ó. O DOI-CODE, o sistema DOI-CODE, ele foi criado em julho de 69, ainda no período do Costa e Silva. O DOI-CODE, ele foi uma das mais assustadoras siglas da época. Ele, então, assim, o DOI-CODE, né, ali como está dizendo no material de vocês, Departamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. Os COD, eles eram compostos por várias instâncias das polícias e das Forças Armadas e eram os responsáveis por fazer o planejamento, a coordenação e o assessoramento de medidas relacionadas à segurança nacional, especialmente no que dizia respeito ao combate a pessoas e grupos considerados subversivos, né? Bom, subversivo, gurizada, mas, cara, era uma denominação... Na verdade, a palavra subversivo é o seguinte, qualquer ato que tu falasse fora é subversivo, tá? Eles, né, no caso os COD, eles eram encabeçados pelo chefe do Estado-Maior do Exército da região onde atuavam. Já os DOI, bom, o que eram os DOI? Os DOI faziam a parte suja da coisa, ou seja, prendia, interrogava, torturava, e estava submetido aos COD. O sistema foi intensificado durante o governo Médici e apenas durante o governo Geisel, que vai assumir em 74, o Geisel, esse órgão começa a perder força paulatinamente. Mas eu falava aqui para vocês sobre os apoiadores, os apoiadores do aparelho repressor. Porque assim, ó, turma, a partir do AI-5, a repressão ela não era mais feita pela polícia, ela passou a ser feita por órgãos específicos, porque, na verdade, o que acontece? Os militares identificados com a linha dura, eles achavam que a polícia civil ela já não seria mais capaz de controlar os opositores do regime. E muitos desses órgãos, inspirados na OBAN, tinham equipes que atuavam fora do sistema oficial com centros clandestinos, né? Então, isso do ponto de vista da ditadura era uma vantagem, porque os órgãos não prestavam conta sobre suas ações, sobretudo quando ocorriam mortes de pessoas sob tortura, o que desobrigava o Estado a explicar os desaparecimentos que estavam acontecendo. Eu quero mostrar aqui para vocês agora, eu vou até dar uma separada aqui para mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês agora aqui um documentário, o nome desse documentário é um documentário de 2009 chamado Cidadão Boylissen. Tá? Esse documentário ele vai retratar a história de um empresário dinamarquês radicado no Brasil chamado Henning Albert Boylissen, que foi o responsável por articular a contribuição de alguns empresários para o financiamento do aparelho repressivo de São Paulo. Então, assim, o Boylissen, para contar para vocês, ele era um cara que veio jovem para o Brasil, e aí ele entrou como estagiário, office boy, do Grupo Ultra. O Grupo Ultra é o grupo que tem o Grupo Ultra daqueles botijão de gás azul, Ultragás. Vocês devem ter visto uns bujão azul, uns bujão de gás azul, o Grupo Ultragás, né? E aí o Henning Boylissen, ele foi subindo de cargo e chegou na presidência do Grupo Ultra. Tá? Mas não só ele, né? Não só o Grupo Ultra. Eu posso colocar aí a Volkswagen do Brasil, o Grupo Ford do Brasil, a General Motors do Brasil, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo ela emprestava seus veículos para o pessoal da OBAN andar disfarçado de entregadores de jornal. Certo? Então, várias empresas lá de São Paulo apoiaram essa Operação Bandeirante. E o cabeça do financiamento dos empresários era justamente o Boylissen. E aí, assim, isso inclusive consta aqui no livro Brasil Nunca Mais, e aparece no documentário que eu quero mostrar um trecho para vocês, que o Boylissen era um sádico. O Boylissen era um sádico. O Boylissen conta-se que ele, frequentemente, ele era visto num desses locais, desses centros de tortura,
ele era visto assistindo às sessões de torturas e interrogatórios. E, inclusive, segundo consta nesse material aqui no Brasil Nunca Mais, inclusive que ele teria trazido, numa das viagens para a Europa, um instrumento que depois ficou conhecido como pianola Boylicen. No que consistia a tal pianola? Que sumiram com essa pianola? Era um pequeno teclado, e que ele era ligado à corrente elétrica e ligado ao cara que estava sendo interrogado, e que conforme a tecla que você apertava, era uma intensidade maior ou menor de descarga elétrica no interrogado. Filho da mãe, cara, filho da mãe. Bom, o que aconteceu com o Boylicen? Bom, dia 15 de abril de 1971, portanto, está completando 50 anos, ano que vem, ele foi assassinado a tiros por militantes da ALN e do Movimento Revolucionário Tiradentes, em represália à sua atuação na repressão. Diz que ele teria levado 28 tiros, mais ou menos uns 15 na cabeça. Ele teve que ser enterrado em caixão fechado. Tá? Esse trecho que eu quero mostrar para vocês, ele vai trazer entrevistas que vão contextualizar a atuação da Operação Bandeirante nesse processo. Deixa eu mostrar para vocês aqui o trecho, então. Lá vai. Esse documentário, se eu não me engano, ele tem no YouTube completo. Vamos ver se vai aparecer aqui. Dá um zoom aqui para ver. Eu acho que eu tenho que desligar minha câmera para não travar na transmissão. Espera um pouquinho. Os militares cultivaram o que eu chamaria de um certo pânico. Vamos ver agora. Habilidosamente, os militares cultivaram o que eu chamaria de um certo pânico na classe empresarial. Os empresários também entraram nesse esquema de pânico e saíram da legalidade, porque na verdade a UBAN era uma organização mais ou menos clandestina. Se esse pessoal, ou seja, a esquerda armada, conseguir êxito no que está pretendendo, vocês, empresários, estão perdidos, vocês estão fritos. Então a obrigação de acabar com eles é nossa, militares, e é de vocês, empresários, também. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós temos a capacidade profissional de força militar, força terrestre. Agora, recursos não temos. A chefia do Exército, principalmente, segundo o Exército, chegou à conclusão que chegou o momento de apelar para o setor privado, principalmente o setor privado estrangeiro, para fazer esse setor ver que também teria eventualmente poderia ter um impacto sobre esse setor se as forças terroristas vencessem. I think it was very small, very smart, competent people, but it was not. I don't really think it was a major threat to the Brazilian government. A tese era: hoje somos nós, amanhã poderão ser vocês. Então nós precisamos de apoio a fim de poder realizar as nossas missões eficazmente. E esse apoio seria apoio financeiro, não é? O Exército planejava operações, precisamos disso, disso, disso. Isso nós temos, isso nós não temos. Ou quem pode arrumar para a gente? Pode arrumar para a gente, o Vidigal pode arrumar para a gente, eles têm relações fora. Para ele ficar mais fácil ele ligar com outro civis do que você. O Exército tem ligação com 10, 20, 30 civis. Então, 2 ou 3 civis de peso desse, de respeito, servia de ponte com os outros. Então, muita gente cooperava, não era ele. Muita, ele servia de ponte, que ele dava o aval de que não era dinheiro para botar no bolso, pô. Você está me dizendo que empresas privadas pagavam a polícia e os militares para torturar e matar? Não faço isso porque quero. Isso o quê? Isso, dar dinheiro ao Garcia. Dinheiro para quê? Para combate à subversão. Que parece que toda quinta-feira tinha uma reunião, um almoço, né? E ele levava sempre a reboque o ministro Delfim Neto,
E o próprio ministro da Fazenda reuniu empresários em São Paulo para pedir dinheiro na luta contra a subversão. O Delfim respondia perguntas eventuais, o doutor Gastão passava o chapéu e disse, bom, agora vamos fazer as colaborações para o BAN. Há muita gente influente que contribui. E eu não posso ficar de fora. Por quê? Porque eu perco o crédito, perco as concorrências. E passava a bandeja e nessa bandeja iam sendo depositados os cheques. Então os empresários sacaram seus cheques e o primeiro deles passou o cheque para o Bolas. Ele olhou e devolveu e disse, faça um no valor dobrado. A Operação Bandeirante tinha uma estrutura precária, né? Tanto é que tinha o chefe e 2 subordinados, que era eu e outro sargento, que coordenava tudo, coordenava as equipes, coordenava tudo, mandava as equipes para não sei para onde, mandava não sei para onde. Então, não tinha. Depois com o destacamento, aquilo foi compartimentado, tinha um setor de informações, tinha um setor de análise, tinha um setor. Aí a coisa começou a funcionar, percebeu? E provavelmente aí tinha verba já, porque já era um quartel que tinha verba destinada. Tomás, você está me dizendo que a sua companhia financiava esses animais? Eu disse pode ser. Como é que você... Como é que eu o quê, Ernesto? Você tem alguma ideia do que estava em jogo? Você acha mesmo, nessa tua santa ingenuidade, que empresas como a nossa iam deixar ir pelo ralo centenas de milhões de dólares de investimento assim, sem mexer um dedo? E o apoio para nós era importante, quer dizer, não só como informação, como estrutura, e era para nós uma participação que interessava, porque era o meio civil que estava se mobilizando, porque afinal de contas, sozinho você não ganha guerra nenhuma. No fundo, isso foi importante politicamente para o regime, porque solidarizou os setores empresariais com o regime. Vocês também estão com a mão aqui. Esse que foi o símbolo. Não é por causa do dinheiro em si. Dinheiro o governo tinha. O que foi o apoio político, que ficava, digamos, selado através do dinheiro. Esse documentário aqui, gurizada, então esse documentário aqui, se vocês pesquisarem ele no YouTube, tem ele completo, tá? Então, ali vocês... exatamente, um corporativismo, né, cara? Exatamente isso. Esse corporativismo dessas empresas e o governo, né? Justamente porque isso, na verdade, a gente percebe isso muito, ainda hoje, alguns governos... A gente não percebe isso tanto, a gente ainda percebe isso em vários aspectos, essa troca, né, essas características, né, esse autoritarismo todo aqui, isso a gente percebe isso hoje. Então, por isso que por isso que muitas vezes a gente vê isso muito em cidades menores, né, de empresários apoiando determinados candidatos, porque depois de eleitos eles vão ter vantagens em concessão de serviços, em tipo de coisa. Então, ali, esse documentário, ele aparece isso, e esse filme que apareceu uma cena dele, o filme Pra Frente Brasil, de 1982, ele também fala disso, mas ele usa uma linguagem mais subliminar, né? Então, por exemplo, no filme, eles até falam do Boysen no filme, só que eles falam usando um outro nome, como o chefe como o chefe desse aparelho, o chefe dos empresários que financiam esses aparelhos repressivos. Então, isso realmente acontecia nesse período. Então, o regime militar ele se apoiou, sim, durante muito tempo, pela classe empresarial brasileira, de várias capitais do Brasil. No caso, ali, o exemplo que está aparecendo, que apareceu ali no caso, só o de São Paulo, que, bom, São Paulo é o principal centro econômico do país, então... vários empresários, várias multinacionais apoiaram, né, isso. Então, isso também ajudou, isso também acabou ajudando a se consolidar essa situação ali na... Deixa eu só pegar aqui, passar aqui adiante do meu material. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, vamos agora, acho que eu achei a parte certa. E aí, quando a gente vai falar... né, gente? Então, quando a gente vai falar aqui agora, né, na verdade, como eu disse, só para falar por que o Costa e Silva saiu, uma coisa que me faltou essa informação, o Costa e Silva ele sofreu uma trombose cerebral, tá? E aí, então, nessa complicação, e aí ele morre no final do ano, em dezembro de 69, em decorrência
de complicações da doença. E aí o Médici é o cara que vai assumir, certo? A questão, é claro que a questão dessa que nós estávamos falando ali sobre a luta armada, os grupos, né, que eu tinha comentado com vocês, esses grupos, eles agiam, esses grupos que se formaram ali pós ato institucional número 5, as principais ações deles era assalto a banco para conseguir dinheiro para poder financiar os aparelhos aonde eles se articulavam. Aqui entra o sequestro de embaixadores, em troca da liberdade de presos políticos, né? No caso aqui, eu acho que eu não sei se eu tinha mostrado para vocês, mas esse livro aqui, ó, do Flávio Tavares, o livro Memórias do Esquecimento, o Flávio Tavares, ele foi essa é uma imagem maior dele, o Flávio Tavares foi um dos presos políticos que foram soltos em troca da liberdade do embaixador americano Charles Elbrick, lá em 1969, e aí esse grupo partiu para o exílio, e o Flávio Tavares, que havia sido preso pouco antes, acabou sendo trocado. E depois outros embaixadores e outros diplomatas estrangeiros foram sendo sequestrados por esses grupos e cada vez foi aumentando a quantidade de presos. Então tem muito disso, gurizada, nesse período aqui da história, né? Tem esse grupo que sequestrou Charles Elbrick, enfim, na verdade, por que eles sequestravam esses diplomatas? Porque isso gerava repercussão. Simples. Isso gerava repercussão, isso fortalecia os membros da resistência que começaram a ganhar confiança, só que, é claro, esse êxito foi momentâneo, porque a imprensa passou a chamar esses grupos de terroristas, de subversivos, enfim. Tá? Bancas de jornais, bares e lugares públicos divulgavam os cartazes com a foto das pessoas que faziam parte desses grupos. E aí é claro que depois desses sequestros o governo militar ele reorganizou paulatinamente o aparelho repressivo para torná-lo mais eficiente, para torná-lo mais sofisticado. Não é? Então isso também é uma informação aqui que aparece. Tá? Então assim, ó, turma, para nós darmos continuidade, deixa eu ver o que mais que aparece aqui. Meu Deus, tem muita coisa aqui, ó. Na verdade, o material de vocês ele não fala tanto sobre essa questão dos grupos ele não fala tanto quanto essa questão dos grupos de guerrilha, mas se vocês forem pegar naquele material que eu mandei para vocês, fala um pouco mais, tá? Bom, uma outra coisa aqui também, gurizada, que esse período, o período do Médici, ele foi também, a gente chama esse período dos chamados anos de chumbo, e paralelo à repressão, e deixa eu espelhar aqui de volta para mostrar para vocês, agora que eu vi que eu estava faltando essa parte, vamos botar aqui de volta, este que fala, paralelo à repressão que foi ampliada durante o governo Médici, paralelo a isso, a economia do país vinha crescendo num ritmo acelerado, o chamado milagre econômico brasileiro, e o governo Médici investia amplos recursos em obras públicas de grandes dimensões, aquilo que a gente costuma chamar costumeiramente de obras faraônicas, obras gigantes, certo? E aqui tu pega, por exemplo, a rodovia Transamazônica, a ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu. Bom, a Transamazônica, ela foi inaugurada, não completa, em 1972, após uma sucessão de problemas, acidentes e mortes nas obras. Bom, só para contar para vocês, gurizada, a Transamazônica, primeiro que essa ideia de destruir a Amazônia, isso não é de agora, não. Isso já no regime militar, lá já se tinha isso. Se vocês pegarem as propagandas governamentais na década de 70, sabe como é que eles chamavam a Amazônia? Inferno Verde. Para vocês verem. Então, um dia eu estava vendo uns cartazes assim, eles mostravam. Então, assim, os caras simplesmente eles pegaram a ideia da Transamazônica, muito louvável na teoria, né? Você pegar uma ferrovia uma rodovia que começa no Nordeste e vai sair lá no Amazonas, né? Atravessar o norte do Brasil, uma integração nacional. Beleza, tá? Aí o pessoal
construiu, o pessoal derrubou florestas, derrubou uma área enorme de floresta, tribos indígenas inteiras que ainda não haviam ainda não haviam sido contatadas pelos brancos após séculos, foram descobertas e dizimadas. Então, assim, ó, a quantidade de índio que foi morto na construção da Transamazônica, vocês não têm ideia. E mais uma coisa, a Transamazônica, ela consumiu recursos muito grandes, e ela nunca foi totalmente concluída. Tanto que tem várias partes da Transamazônica que nunca foram asfaltadas, principalmente os trechos que começam ali no Pará e na Amazonas. Aliás, a Transamazônica nem chegou a ser concluída a obra, ela foi inaugurada sem ter sido totalmente completada. Tem um trecho que dava quase na fronteira peruana, que esse trecho nunca chegou a ser construído. E fora que, né, gente, construir estrada na Amazônia é horrível. Lá chove muito, não tem asfalto, não tem solo que aguente. O solo é muito instável ali na Amazônia. Certo? Então essa foi uma obra que até hoje as pessoas pagam o pato em cima dela. A ponte Rio-Niterói, bom, a ponte Rio-Niterói, que na época que ela foi construída, ela era a maior ponte do mundo, hoje ela é a terceira maior ponte do mundo. Essa ponte foi inaugurada com o nome de Presidente Costa e Silva, e até hoje é o nome dela. E, na verdade, a usina de Itaipu, né, gente, a usina de Itaipu, ela foi o resultado de um acordo entre duas ditaduras, né? A ditadura o regime do Médici, né? E o regime do Stroessner. O Stroessner é aquele... O Stroessner, para quem eu acho que eu não contei para vocês, o general Alfredo Stroessner era um pedófilo abrigador de nazistas. O Stroessner, sim. O Stroessner era um cara que mandava seus capanga lá trazer umas menininhas bem novinhas lá para abusar delas e para fazer outras coisas. Esses caras que o nosso presidente admira, né? E o Stroessner, ele... se o Paraguai é essa terra de Muamba, bota na conta do Alfredo Stroessner. Aliás, cidade do Leste, aquela cidade que vocês atravessam lá para ir depois de Foz do Iguaçu, até pouco tempo atrás, a cidade de Leste se chamava Porto Stroessner. Certo? Aliás, o Paraguai também, depois da Segunda Guerra Mundial, ele recolheu, ele abrigou, exilou uma quantidade enorme de nazistas. Né? Stroessner, sobrenome alemão, né? Stroessner, né? Então ali... né? Não é lógico, mas enfim, o Paraguai foi um local bastante conhecido por abrigar vários nazistas depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente após a chegada do general Alfredo Stroessner ao poder. O Stroessner que ele ficou, acho que até o final dos anos 80, na presidência do Paraguai, e adivinha onde que ele veio se exilar? Brasil, Zil. Ele já morreu. Enfim, que o diabo tenha, tá? Mas e aí, então, claro que a Itaipu, ela foi, né, o projeto foi no tempo do Médici, mas essa obra ela só vai ficar pronta em 82 e começa a operar apenas em 84, porque para quem conhece Itaipu, eu acho que a maioria de vocês aqui deve ter conhecido, é enorme. Uma obra daquelas é muito grande. E Itaipu, todo mundo sabe, foi uma obra que custou maior grana, certo? Então, assim, se vocês quiserem saber como que o Grupo Votorantim de produção de cimento cresceu, bom, o Grupo Votorantim venceu a licitação para vender cimento para Itaipu. Tá? A Itaipu, ela consumiu uma quantidade enorme de concreto, o impacto ambiental da usina, ela foi grande, né? Então, ali uma área enorme alagada, o Parque Nacional das Sete Quedas acabou ficando embaixo d'água. Enfim, claro, é uma obra importante, mas ela teve um impacto ambiental enorme também. Não dá para... A gente tem que ver essa construção também por esse modo. Né? Então, é claro que uma outra informação aqui também, desse período, né, o chamado milagre econômico. Então, assim, para você ter uma ideia, né, o crescimento do PIB em 73 chegou a 11%, né, somado a isso a modernização do parque industrial, o aumento dos investimentos internos e externos, enfim, foi um período bem incentivado por essa injeção de dinheiro do Estado. A economia atravessava um momento de prosperidade com ampla oferta de empregos. Houve a modernização do parque industrial e muitos investimentos internos e externos, o PIB cresceu muito, e o governo comemorou a redução da inflação. Isso foi um clima eufórico, só que, para o povo,
Tanto que depois de um tempo, não sei se foi o Médici ou o Geisel, disse, a economia vai bem, mas o povo vai mal. O ministro da Fazenda na época era o Delfim Neto, afirmava que para haver distribuição de riqueza entre todas as camadas da população, primeiro seria necessário a economia crescer. Mas essa política só serviu para arrochar os salários dos trabalhadores e favorecendo apenas os grandes empresários e aprofundando a concentração de renda no país. Então é uma coisa que pouca gente... Amanhã a gente segue falando, né? Mas é uma coisa que pouca gente se esquece quando lembra do tal do milagre econômico, que esse era um milagre que ele só favorecia quem tinha muito capital. Para o resto do povo, com arrocho salarial, sem direito a protestar, sem comentários. Tá? Amanhã, então, a gente continua vendo essa parte aqui, umas propagandas que eu encontrei ontem. Na verdade, ontem eu tinha selecionado para vocês eu tinha comentado, né, sobre a Amazônia, como é que ela era vista lá na década de 70 e década de 80, e eu havia feito a referência ao chamado Inferno Verde, né? Então aqui eu estava dando uma garimpada ontem, né, numa postagem que eu havia encontrado. E aqui eu quero mostrar para vocês uma pesquisa feita pelo Ricardo Cardim, mostrando como que a derrubada da floresta ela era glorificada pela imprensa na década de 1970 e 1980. Então as imagens que elas vão aparecer a seguir aqui para vocês, e à medida que os outros forem chegando aqui, vamos ver se a gente consegue ver, né? Já consegue dar uma olhada. Então, o norte amazônico, aqui vencemos a floresta. Olha só o que vai aparecer aqui, ó. Então, a estrada sendo aberta, essa aqui é uma edição especial da revista Manchete, publicada há 50 anos, 12 páginas coloridas dedicadas à conquista da floresta, viabilizado pela abertura da rodovia transamazônica. Né? Então, estamos vencendo a floresta, certo? Então, essa coisa que a gente vem percebendo agora, isso não é uma novidade. Né? Na verdade, agora se queima. Antigamente fazia um esforço bem maior, que era derrubar mesmo. E olha só essa outra imagem aqui, como eu tinha mostrado. A Amazônia já era. Olha só um cartaz aqui. Companhia de Navegação Marítima Netumar, avisando que a Amazônia da selva impenetrável já era. E como isto nos orgulha. Aqui, se eu for tentar dar uma ampliada, vamos ver se eu consigo. Diz ali, ó. E é isso mesmo, a Amazônia do folclore, da selva impenetrável, da falta de recursos, de nenhuma comunicação, da imensa pobreza já era. Hoje, como cresce? Dia a dia, o seu desenvolvimento, as suas grandes obras, as indústrias que lá se implantam, espantam o mundo. E como isso nos orgulham, a todos nós, é claro. Então aqui tem, isso era o tipo de propaganda que se tinha na década de 70, ou então essa outra aqui, a capa então da Amazônia, um novo Brasil, certo? Então essa é a capa reproduzindo o discurso da Amazônia, que era preciso destruir a floresta para ocupar o vazio demográfico e aproveitar as riquezas da região. Então olha só como é que se fazia isso, né? Então aqui toda essa área devastada para construir a Transamazônica. E sendo que uma coisa é fato, gurizada, a Transamazônica, como eu comentava com vocês na aula de ontem, a Transamazônica ela nunca foi concluída, certo? O trecho que passa na floresta, ele nunca recebeu asfalto, ele sempre na época das chuvas na região norte, ela é uma estrada praticamente intransitável. Então, todo ano, na época de chuva da floresta amazônica, a rodovia transamazônica ela vira um atoleiro, assim, caminhoneiros ficam e outros veículos ficam dias lá, literalmente encalhados no meio do lamaçal da floresta. Essa aqui então, ó, Inferno Verde já era. O futuro chegou finalmente, trazido pelo Programa de Integração Nacional do Governo. Terminou a famosa lenda do Inferno Verde. Olha só como é que a Amazônia ela era mencionada aqui. Ó. Então esse cartaz na verdade, é a imagem que dava título ao livro de contos do engenheiro Alberto Rangel com prefácio de Euclides da Cunha. Então... sim, o Euclides da Cunha, ele teve na Amazônia uma época, bem no começo do século XX, pouco antes dele morrer, enfim.
Outra propaganda aqui, ó. Chega de lendas, vamos faturar. Olha só, muitas pessoas estão sendo capazes hoje de tirar proveito das riquezas da Amazônia, com aplauso e incentivo da Sudam, com o Brasil, com aplauso e incentivo do Banco da Amazônia. O Brasil está investindo na Amazônia, oferecendo lucros para quem quiser participar desse empreendimento. A Transamazônica está aí, a pista da mina de ouro. Olha só como é que eles apresentavam. E aí, ó, Ministério do Interior, Sudam, Banco da Amazônia, novembro de 72. Há um tesouro à sua espera. Aproveite e fature, enriqueça junto com o Brasil. Olha só que interessante. E essa aqui também, olha só, Rondônia, a luta contra a selva. Mais uma vez aqui, ó, certo? Essa é uma de 82. Na Veja. Isso aqui foi publicado na Veja. Isso aqui é uma capa interna da Veja. Rondônia, uma nova estrela no oeste. Há mais de 10 anos, Rondônia é o destino de um dos maiores fluxos migratórios da história do Brasil, ou atualmente em curso no mundo. Então, ali, lutando contra a selva. Olha só aqui a ideia. Ó, mais uma aqui, ó. Oi? A Gabi disse que está tentando entrar. Tá. Apareceu agora aqui. Às vezes demora um pouco, às vezes demora aqui para aparecer um pouco a permissão, mas agora apareceu. Essa aqui é mais uma outra, certo? Pista para você encontrar a mina de ouro. Mais uma aqui da Transamazônica, né? Então, na verdade, transfira boa parte desse ouro para o seu bolso. Mais uma propaganda aqui governamental em cima da construção da Transamazônica. Enfim, essa estrada aí cabulosa. Olha só essa aqui, ó. Para unir os brasileiros, nós rasgamos o inferno verde. O Brasil progride, o Brasil quer seu povo unido, trabalhando e confiante. O governo central promove o fortalecimento dos homens e seus... A construtora Andrade Gutierrez. Olha só há quanto tempo que a empreiteira, a construtora Andrade Gutierrez, ela vem atuando em obras do governo e outras obras particulares aí, né? Andrade Gutierrez, que foi uma das empreiteiras que esteve envolvida. Na verdade, quase todas as empreiteiras, Andrade Gutierrez, Odebrecht e outras que tiveram envolvidas em alguns escândalos de corrupção, elas vêm envolvidas em escândalos desde aquele tempo, né? Construindo grandes obras por aí pelo Brasil. Então, a construtora Andrade Gutierrez, Andrade Gutierrez, que foi a que fez a reforma do Beira-Rio, não é? Ali em Porto Alegre. Então, a construtora participa desse esforço de afirmação nacional, a pioneira nas grandes obras rodoviárias de integração da Amazônia. Então, o governo dava dinheiro para as construtoras fazerem essas obras. Aquela coisa que nós estávamos comentando ontem, né? Desses acordos entre a classe empresarial e o regime, né? Em troca de... Isto é a Amazônia, this is Amazônia. Olha essa propaganda aqui, publicada pela Sudam em português e em inglês. Não sei o que é isso aqui, parece uma usina, mas não sei dizer o que é isso ali na Amazônia, não dá para compreender muito. Essa aqui é mais uma, Amazônia, uma conquista do nosso tempo. Sobre a inauguração, essa é um pouco mais antiga. Essa é da construção da rodovia Belém-Brasília, ainda no governo JK. Essa é a única que está fora daquele leque da década de 70 e 80, que é a Transamazônica. Amaral Neto, repórter, jornalista que apoiava a ditadura e divulgava suas realizações. Então, aqui, o jornalista, né, ele, diante de uma árvore... não dá para ver direito aqui, mas é uma das maiores árvores do mundo. Olha o tamanho da árvore perto do cara, né? E isso tudo foi derrubado. Árvores desse porte foram derrubadas para construir a floresta. Ou então, olha isso aqui, ó, Miss Transamazônica, certo? Capa da revista Cruzeiro, que coabre suas reportagens, diretrizes governamentais sobre a conquista da Amazônia. Até isso aqui, ó, Miss Transamazônica. Nossa, né? Ou então essa aqui, ó. Esta estrada vai passar por uma agência do Banco de Londres. Propaganda do Banco de Londres sobre o impacto da Transamazônica. Assim, ó, o Banco de Londres ele existe em Manaus desde 1901 e a estrada passaria ali perto da região de Manaus. Não chegou. Ou então aqui, ó, ministro Transamazônico vai bem.
Olha que coisa bizarra isso aqui, ó. Olha outra construtora aí, ó, Queiroz Galvão, mais uma. Anúncio da construtora Queiroz Galvão sobre Juarez Transamazônico, o primeiro menino a nascer no admirável mundo novo. Uma referência provavelmente irônica que ele estava ajudando a construir. Tá? Olha só aqui, ó. É o primeiro menino a nascer naquele admirável mundo novo que estamos ajudando a construir, a levantar dentro do maior espaço verde da Terra, onde só existem matas e lendas, o mito e o medo. E o recado foi dado outro dia ao ministro Andreasa pelo colono Joaquim Félix Araújo, pai de Transamazônico, o rapagão do 2000. Ele nasceu exatamente onde estamos começando, ou melhor, onde o Brasil está sendo descoberto de novo. Não, pelo amor de Deus. É aqui, ó, Amazônia, uma estrada para os próximos 150 anos. Mais uma, essa aqui de 1972. Essa aqui, porque em 1972 nós temos em 1972 o sesquicentenário da independência do Brasil, 150 anos da independência do Brasil. É isso daí, gurizada. Assim, então vocês viram, certo? Depois eu vou colocar, eu vou até colocar agora para vocês aqui o link o link que eu tirei aqui, ó, e aí depois vocês podem olhar com mais calma essa propaganda aqui, porque isso realmente era uma coisa que vinha, isso era realmente, ao mesmo tempo que especialmente o governo Médici, ele era bastante repressivo, ele também encobria essa opressão, essa repressão, em cima de muita propaganda favorável do governo. Então, ali quando nós estávamos falando ontem, na página 9, a gente viu que tinha, né, toda uma questão envolvendo o chamado milagre econômico, tinha toda uma questão ali envolvendo uma ideia de um crescimento econômico, que, no caso, como é que é preciso fazer a economia crescer para depois dividir, mas o que acabou acontecendo, e nós terminávamos ontem a aula, foi que essa política ela acabou arrochando os salários dos trabalhadores e favorecendo apenas aqueles setores empresariais que se beneficiaram, as grandes construtoras, as grandes multinacionais, então ali Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, Odebrecht, essas empresas aí, elas ganharam muito dinheiro em cima disso, né? Então, o grupo Votorantim, né, da construção civil ali, na verdade, o grupo Votorantim, ele produzia cimento, né? Até hoje o grupo Votorantim, o Votorantim do falecido, recentemente, empresário Antônio Hermílio de Moraes. Então tem muita gente da sociedade civil que ganhou dinheiro em cima de licitações fraudulentas aqui desse regime. Então, ontem nós falamos, né, sobre isso, tá? Aliás, tem até um material aqui, eu estava vendo, esse livro aqui, ele foi publicado, deixa eu ver que ano que ele foi, 1981. Esse aqui, ele é um livro chamado O Brasil Pós-Milagre, do Celso Furtado. Esse livro aqui eu paguei num sebo lá em Passo Fundo, nossa, R$8, né, baratinho. Esse livro aqui, ele fala um pouco sobre os erros, né, porque, na verdade, o milagre econômico brasileiro, gurizada, o milagre econômico brasileiro, ele tem uma coisa que é importante a gente compreender, que, na verdade, o milagre econômico brasileiro, ele dependia de uma conjuntura econômica internacional favorável, certo? Ele dependia dessa conjuntura econômica favorável, só que em 1973, essa conjuntura favorável, ela acabou, certo? 1973, que ali aparece, né, que foi o ano de maior crescimento do PIB no Brasil, lá em 1973, que o PIB chegou o PIB cresceu, a inflação chegou ao seu nível mais baixo, né, que chegou a menos de 15% ao ano. Isso, na verdade, quando veio a crise do petróleo em 1973, que eu já havia comentado isso com vocês numa outra aula, a crise do petróleo, eu já tinha comentado sobre essa crise quando houve a guerra do Yom Kippur, lá em 1973, que daí, por causa do apoio dos Estados Unidos a Israel nessa guerra contra os países árabes, que eram os principais membros da OPEP, decidiram elevar
o preço do barril. E aí vocês viram que isso acabou levando a uma verdadeira quebra mundial. E o Brasil, como tinha a sua economia atrelada a uma conjuntura, a uma conjuntura favorável, o Brasil ele caiu de cara, né? Acabou caindo diretamente, né? Na verdade, assim, ó, se tu for pegar o chamado milagre econômico, o barril ele aumentou mais de 400% em poucas semanas. E o Brasil, como era um grande importador do produto, produzia apenas uma pequena fração do petróleo que consumia, dependia muito da importação, e já em 74 a inflação voltou a subir e a economia se desacelerou, né? Então, assim, tem e aí, uma outra situação aqui também que vocês podem olhar, falando sobre esse tema do milagre econômico, falando sobre esse tema aqui do chamado milagre econômico, e esse milagre, na verdade, olha só, se for pegar ali, nessa época que o Brasil vinha num crescimento econômico, e aí então o governo ele se arriou na questão da difusão dos lemas, que celebravam a grandeza e o sentimento nacional, coisas do tipo... esse é um país que vai para frente, ninguém segura esse país, que era para tentar convencer o povo de que os militares haviam conseguido superar as dificuldades econômicas que o Brasil enfrentou depois do golpe, enfim, havia toda uma questão, mas em termos sociais, e aí também em termos sociais, o milagre econômico ele também criou oportunidades de trabalho nas grandes cidades, porque ela aumentou o número de indústrias, especialmente multinacionais, e o comércio e os serviços expandiram. Mas só que esse crescimento de indústrias, comércio e serviços, ele era limitado às grandes cidades, especialmente na região sudeste. Nas zonas rurais, por exemplo, onde ainda vivia a maioria da população, a concentração de terras na mão de poucos proprietários tornava cada vez mais difícil a vida dos campesinos. Tem uma canção que fala sobre essa falsa prosperidade. Tem uma canção escrita pelo Raul Seixas, vocês podem escutar essa música, depois vocês podem pesquisar, é uma música gravada em 1973, é uma música, vou até colocar aqui o nome dela, alguns de vocês já devem ter ouvido ela, Ouro de Tolo, nome da música, né, onde ele fala: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitado e ganho 4.000 cruzeiros por mês, eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista, enfim, é uma música, vocês podem pesquisar sobre. Aliás, eu quero mandar para vocês depois uma dissertação de mestrado de um cara que fez uma pesquisa analisando na verdade, o cara ele fez uma análise das letras das canções de protesto, das canções críticas à ditadura que o Raul Seixas compôs na sua vida, e é um trabalho muito bom, é uma tese que ela foi defendida na USP, de um cara que ele, inclusive, chegou a entrevistar os familiares do Raul Seixas na Bahia, quase que uma biografia, mas na verdade não é uma biografia, bem dizer assim, na verdade, o cara ele se empenhou em analisar as letras das músicas, e aí, claro que a música ela não faz uma crítica direta ao regime, mas ela faz uma crítica direta a essa ideia falsa de prosperidade que parecia que o regime militar queria impor, queria, no caso, fazer as pessoas acreditarem que estava acontecendo. Mas assim, ó, turma, uma outra situação, e deixa eu até mostrar aqui para vocês, vamos ver o que está aparecendo aqui mais. Eu vou mostrar as imagens, eu prefiro mostrar as imagens aqui para vocês, que é mais fácil da gente ver isso que eu estava querendo mostrar para vocês aqui, ó, pega mais, chega lá aqui, ó. Este daqui, ó, vamos lá, chega lá. Aqui, ó, vamos ver uma coisa, onde é que foi parar a propaganda, aqui, ó. Essa aqui é a básica, né? Essa aqui é uma básica que está no livro de vocês, né? Essa inclusive está ali na... Esse é um slogan na década de 70, esse cartaz circulou muito durante o Brasil, durante o governo Médici, né? Então, ame-o ou deixe-o. Traduzindo assim, ó, ou tu gosta do jeito que tá e não reclama,
ou se tu reclama, vai embora. Basicamente isso. Eu não vou me esquecer de que quando o atual presidente foi eleito, o Silvio Santos meteu uma propaganda lá no intervalo do SBT, metendo uma música ufanista do tempo do regime, uma música chamada Eu Te Amo, Meu Brasil, e aí metendo um slogan, Brasil, ame ou deixo. Eu vou lembrar disso. O velho Silvio Santos tem o seu lugarzinho lá na minha... Olha aqui, o Brasil, um país que vai para frente, uma revistinha, né? Uma revistinha, é um livro ilustrado, álbum de figurinhas. Olha que interessante isso. Ou essa aqui, ó, ame-o ou deixe-o, nós os amamos. Propaganda de uma multinacional, da Texaco. No caso, publicado em diversos veículos de comunicação em 7 de setembro de 1970. 55 anos contribuímos para o progresso do Brasil. Cara, a Texaco deve ter se beneficiado bastante, né? Essas multinacionais, elas devem ter se beneficiado bastante. E também, uma outra coisa, né, bem importante, uma coisa bem importante aqui, característica desse período, o clima de nacionalismo exacerbado que foi reforçado em 1970, quando a seleção brasileira masculina de futebol ganhou o tricampeonato da Copa do Mundo em 1970, na Copa do México. Tá? E aí, é claro, essa vitória do Brasil lá na Copa do Mundo, o governo aproveitou disso para estimular o nacionalismo e reforçar a ideia de que o Brasil estava em ordem e estava se tornando cada vez mais forte, certo? O discurso oficial dizia que o país estava pronto para novas conquistas, e, claro, com esse discurso a ideia é isolar a oposição, que era vista como um obstáculo aos interesses nacionais. A oposição, no caso aqui, vamos falar a verdade, a oposição, na verdade, aqui era aqueles grupos que vinham fazendo atentados, né, para tentar fazendo sequestro, enfim, aqueles que o governo taxava de terroristas, subversivos, aquela coisa toda, certo? E, claro, o futebol que tanto alegrava os brasileiros, ele acabou por se transformar numa peça de propaganda do autoritarismo. Aliás, turma, uma sugestão que eu dou para vocês, uma sugestão muito boa, vou colocar aqui para vocês, é uma série, tá? É uma série que eu acho que vocês vão encontrar no YouTube. Não é série do Netflix. É uma série chamada Memórias do Chumbo. O nome da série completa é Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor. É uma série publicada, uma série que a ESPN Brasil ela lançou há alguns anos, e ela é uma série onde é uma série que coloca a questão do futebol sendo usado como instrumento pelos regimes autoritários instalados nos países do Cone Sul na década de 70. Então, na verdade, são 4 episódios. É um episódio sobre o Chile, outro sobre o Uruguai, outro sobre a Argentina e outro sobre o Brasil. E aí o seguinte, aqui eu quero aproveitar um gancho para compreender o que significou essa conquista do tricampeonato mundial em 1970. É claro que o time de 1970 era um baita time, né? Mas uma coisa que também aconteceu, certo? E isso não é muito comentado, é que o regime ele interveio na escolha do treinador da CBF. Na verdade, o que aconteceu? O Brasil havia, só para situar um pouco vocês, ele havia ganho 2 Copas do Mundo seguidas em 58 e 62, durante o governo do Juscelino e durante o governo do Jango. Mas veio a Copa de 66, já nos primeiros anos, e aí, nessa esculhambação, nessa coisa que ficou o país assim, nesses primeiros anos, de 64 até 66, 67, nessa, digamos, reorganização, o Brasil ele fez uma preparação para a Copa, que foi na Inglaterra, terrível. Certo? A seleção ela foi dividida em 4 seleções, eles pegaram o time dividido em 4 e começaram a fazer vários amistosos pelo interior do Brasil para servir de propaganda. E aí, quando chegou na Copa de 66, foi um desastre. O Brasil caiu na primeira fase, foi a pior campanha do Brasil em Copa do Mundo até hoje. E aí, então, a próxima Copa do Mundo, que o Brasil teve que passar por eliminatórias para se classificar, que foi a Copa de 70, para a Copa de 70 o governo interviu.
indiretamente, mas interviu. Porque lá em 1969, o Brasil ele tinha como treinador um cara chamado João Saldanha. E o João Saldanha era um treinador que fazia críticas ao governo, era um cara que era taxado de comunista, por isso, né? Quem fazia crítica ao governo era taxado como tal. E aí o governo plantou lá na antiga Confederação Brasileira de Desportos, eles plantaram um militar influente para dar uns conselhos assim na hora de escolher o comando. E aí eles pressionaram para demitiram o João Saldanha, e aí eles foram atrás de um treinador. Na verdade, eles queriam um treinador do Flamengo, não me lembro o nome do cara, só que quando foram atrás do cara, ele não estava lá no CT do Flamengo, e aí foram lá no Botafogo e acharam o Zagallo. E o Zagallo acabou sendo o treinador da seleção brasileira na Copa de 70. E aí, assim, ó, a concentração da seleção brasileira na Copa de 70 era regime militar. Todo mundo de cabelo curto, não podia dar opinião, repórteres não podiam entrar, o próprio João Saldanha, depois ele acabou atuando como repórter na Copa, foi vetado de entrar na concentração. A preparação física da seleção brasileira ficou a cargo da Escola de Educação Física do Exército, que tinha como professor o Carlos Alberto Parreira, que depois foi o treinador. E aí, na Copa, o Brasil fez uma campanha impecável, jogou 6 jogos, ganhou todos. O Brasil ergueu o tricampeonato, enfim, aquela cena toda, e aí, propaganda para o regime. Bom, na década de 70, gurizada, todas as conquistas esportivas do Brasil no mundo, elas eram associadas como vitórias do regime. Certo? Então, o tricampeonato em 70, a vitória em outros eventos esportivos menores, o bicampeonato de Fórmula 1 do Emerson Fittipaldi em 72 e 74, tudo isso foi usado como propaganda pró-regime, certo? Então isso tudo acabou acontecendo ali, certo? Mas, na verdade, a gente vai ver aqui que e também, é claro, como eu comentava com vocês, havia aquele episódio da celebração dos 150 anos da independência do Brasil em 1972, que contribuiu para a ideia de que o país estava sob um comando seguro e se qualificava ali para ser uma das potências mundiais, né? Na verdade, a partir do governo Médici, as propagandas exibidas na TV e no cinema tinham como um tema a participação e o amor ao país, e mostravam famílias felizes e um Brasil sem racismo. Olha só que bonitinho. Havia também campanhas de utilidade pública ensinando aos brasileiros, olha só que interessante, como ser civilizados, higiênicos e educados. Foram criados desenhos animados, tendo como público as crianças. O governo investiu em audiovisuais feitos por agências. E, na verdade, assim, a propaganda ela vinha com uma perspectiva otimista sobre o futuro do país, certo? Então é por isso que vem aquele lema, ninguém segura o Brasil, para frente Brasil. Deixa eu mostrar aqui uma propaganda, ó. Essa aqui é uma propaganda, deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Aqui, vamos ver se vai dar certo. Aí. Vou trancar minha câmera aqui para não... Só um pouquinho. Essa propaganda é boa. O que é nacionalismo, hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. Olha, o nacionalismo não é apenas cumprir os deveres cívicos para com a pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para a ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Sei. É o fortalecimento da nossa economia, o uso das nossas riquezas em benefício de todos nós brasileiros. Entendeu agora o que é nacionalismo? Uhum. Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Este é um país que vai para frente. Não se surpreendam se nos próximos dias alguma agência de propaganda contratada pelo governo ou uma SECOM não repuxar essas propagandas antigas aí. Eu não fico nem um pouco surpreso com nada mais, na verdade. Bom,
Ali, seguindo, certo? Falando sobre essa ideia do milagre econômico, vocês têm ali agora você tem um infográfico ali na página 10 e 11, certo? Um infográfico. Cara, eu adoro os desenhos que aparecem ali, ó, né? Os gráficos. Eu gosto desses desenhos que aparecem ali, essas charges que aparecem, que é do cartunista do Fernando Gonçalves, né? E o Fernando Gonçalves, ele é um baita de um cartunista ali no caso. Então, se vocês forem pegar aqui, nesse infográfico, a gente se analisam aspectos importantes da economia brasileira durante o período da ditadura civil-militar, a fim de demonstrar desigualdade na distribuição de renda que favoreceu a concentração de riquezas entre uma pequena parcela da população em detrimento das demais, certo? Então, ali tem dados sobre concentração de renda, crescimento do PIB, evolução da inflação e da dívida externa, certo? Então, ali, vamos dar uma olhada aqui no caso, né? Se você pegar o primeiro gráfico, né, que é a chamada concentração de renda, né? O primeiro gráfico que está aparecendo ali, ó, durante o regime militar, a economia brasileira atingiu níveis de crescimento que jamais haviam sido registrados. Mas, apesar do aumento do PIB, a concentração de renda na mão das pessoas mais ricas também cresceu. E aí, para justificar essa disparidade, o Delfim Neto soltou aquela pérola. É preciso fazer o bolo crescer para dividi-lo. Só que os indicadores econômicos mostram que isso não favoreceu todas as classes sociais, tá? Então, aqui você tem esse gráfico, a renda concentrada nas mãos do 1% mais rico, certo? Ela tem um auge aqui na década de 70, depois vai caindo aqui para torno de 10%, e aqui a renda concentrada no resto da população, tá? Assim, ó, né, uma coisa que, desse primeiro gráfico, o que está querendo dizer, gente? Esse primeiro gráfico ali, na verdade, esse gráfico aqui da concentração de renda, uma coisa que é interessante porque, assim, se você for pegar, por exemplo, de 1968, nesse primeiro gráfico, que aparece ali um gráfico azul e laranja, até 1972, tem um crescimento, certo? Da concentração de renda. Depois há uma diminuição, mas ainda é um crescimento, ainda é uma concentração de renda bastante considerável aqui. Tem uma outra imagem, ele fala sobre distribuição do bolo. Aí fala que uma das maneiras de avaliar a concentração de renda num país é analisar a renda das pessoas mais ricas. Então, por meio de estudos das declarações de imposto de renda, é possível notar que durante todo o período da ditadura, a concentração de renda no país aumentou enormemente, sobretudo no início dos anos 70, quando 1% mais rico concentrava 20% da renda total. O milagre, na verdade, ele agravou ainda mais um problema que tinha. É legal essa charge que aparece ali, tem um cozinheiro, daí vai um cara com um pedaço de bolo, pega um pedação de bolo, enquanto que o resto da população ali um prato vazio, e as caras de contentes bem assim, bem... Bom, uma outra coisa aqui que aparece é o crescimento do PIB, aquilo que eu havia mostrado para vocês, olha só, tu pega, por exemplo, de 68 até 73, há um grande crescimento do PIB, especialmente por causa dos investimentos do governo em empresas estatais, na siderurgia, petroquímica, geração de energia e construção civil. E a gente vai ter ali esse gráfico. Mas, em compensação, a ditadura ela reprimiu mobilizações e ações sindicais, que eram mecanismos importantes para a garantia dos direitos trabalhistas, e usando da estratégia econômica do arroxo salarial, ou seja, desacelerar os ajustes do salário mínimo. Então, o piso salarial teve aumentos inferiores ao índice da inflação. Então, assim, ó, você vê que em várias vezes o salário mínimo ele chegava, fazendo uma comparação com valores em reais, né, chegava a diminuir de um ano para o outro. 232, que se vocês forem pegar, tem um gráfico ali, né, no material de vocês, 232, 279, aí 242, 238, ele vem caindo, e aí sobe um pouco, você mantém, sobe pouquinho, o salário não cresce tanto nesse período. Agora, em compensação à inflação,
A inflação é dose, né? A inflação aqui vocês estão vendo, no período que antecedeu a ditadura, uma forte recessão, ela estava com a inflação nas alturas, então 92% lá em 64, em 1970 ela estava em 19%, aí 75 já está em 29, 80, 99%, e em 85, no final do regime, 242% ao ano a inflação. E aí, tanto que ali aparece uma charge, vocês estão vendo no material de vocês, tem uma charge ali no livro que diz assim, ó, o gigante está acordando, o Brasil? Não, a inflação, né? Um dragão da inflação, realmente, né? A inflação ela vinha crescendo. E na verdade, uma coisa que assim, ó, a inflação no Brasil em 85 ela era alta. E os primeiros anos, e os anos do governo Sarney foram mais altos ainda, a inflação, porque, bom, o cara pegou como vocês dizem, pura bucha. O cara pegou ali uma situação assim, terrível. Aí também a questão do milagre econômico, né, gente? A estratégia econômica do Brasil, ela consistia em atrair investimentos de multinacionais em forma de empréstimos. Só que veio as crises do petróleo e aí o Brasil, sem recursos para cumprir os compromissos financeiros, recorreu a novos empréstimos, aí agravando a dívida externa. Assim, ó, turma, naquele material que eu mandei para vocês do regime Médici, do governo Geisel, tem ali uns materiais que tem uns detalhes ali que vale a pena a gente dar vale a pena vocês darem uma olhada ali no caso. Vamos ver uma coisa aqui. América Latina, não esgotamento. Deixa eu só ver uma coisa que fala na próxima página, já que estamos quase no final aqui. Tá. Aqui. A gente vai ver agora, deixa eu passar aqui para frente, do processo de abertura política, aqui, acho que é aqui. Uma coisa só para a gente comentar aqui, ó, o Médici terminou o mandato, ele vai conseguir terminar o mandato lá em 73, 74, ele vai conseguir dar posse para o sucessor dele. E aí o Geisel chegou ao poder em 1974, só que assim, ó, o Geisel, ele não era um militar da linha dura como foi o Médici e o Costa e Silva. Na verdade, o Geisel, ele era um militar do grupo do Castelo, do grupo Sorbonne, como a gente havia comentado em algumas outras aulas. E aí, a chegada do Geisel à presidência em 74, ela marcou o início das mudanças no país, certo? Então, é claro que tem ali uma coisa que fala ali no começo da página 12 para vocês, que fala ali, ó, que após 2 governos ligados à linha dura, o presidente novo era vinculado à intelectualidade do exército. Geisel trouxe de volta à cena política o general Golbery Couto e Silva, que defendia o afastamento gradual dos militares do governo, sem que eles perdessem a capacidade de interferência nas principais questões estratégicas do país. Mas isso também não significou a chegada do Geisel ao fim da repressão, porque, na verdade, no final do período Costa e Silva, durante o governo Médici e no início do governo Geisel, como eu havia mencionado para vocês, vários grupos de guerrilha haviam se formado. A maioria desses grupos de guerrilha, eles haviam se formado na cidade. Então, ali, como eu havia falado, o grupo do Lamarca, o grupo do Marighella, inclusive no material que eu mandei para vocês lá do Médici tem um outro grupo, né? Um grupo que fez teve uma tentativa de guerrilha rural no interior do Brasil, lá na região do atual estado do Tocantins, divisa com o Pará, que foi uma guerrilha conhecida como guerrilha do Araguaia. Vocês podem pesquisar um pouco isso depois, que vocês podem ver esse tema. Então, assim, ó, com a chegada do Geisel à presidência em 74, nas eleições parlamentares de 1974, ficou evidente o anseio de alguns setores da economia brasileira por reformas e mudanças. O MDB, que era o partido de oposição, ele chegou a conseguir vitórias importantes, sobretudo nos estados do Sudeste,
E aí chegou a um ponto assim, ó, turma, naquele material que eu mandei anexo para vocês, fala que o MDB, ele conseguiu vencer, por exemplo, a eleição para governador da Guanabara. Na verdade, o único estado que o MDB conseguiu vencer uma eleição naquele período, as eleições indiretas, foi o estado da Guanabara. E você sabe o que o governo fez depois disso? Extinguiu o estado da Guanabara e fundiu a cidade-estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. Acabou acontecendo isso também nesse período, só para vocês terem uma ideia. Mas aí o que aconteceu? Com o receio de ver um novo triunfo do MDB e uma crise entre o Executivo e o Congresso Nacional, o governo criou em 76 a Lei Falcão, proibindo o pronunciamento de candidatos, o uso de imagens ou músicas nas propagandas eleitorais veiculadas pelo rádio e TV a partir das eleições municipais daquele ano, permitindo apenas a apresentação de um breve currículo com foto do candidato. Olha, gente, falando só para nós encerrar aqui essa parte, falando de um modo um pouco mais, digamos assim, informal. Vou fechar aqui.